vocês talvez recordem algumas questões. Eu acho que já está ligado. Viram? De tal maneira que agora pela tarde nós temos 1 hora, mais ou menos, para vermos algumas outras questões que vocês podem reparar pelo título. Na verdade, esse era o título de um seminário e acabou que nós precisamos transformar isso num estudo mais simples em função de nosso prazo de exposição. Então, como vocês estão vendo ali, medicina, neurociência, genética e a alma imortal é como se nós fôssemos examinar o mundo inteiro, por questões todas relativamente importantes, como vocês já conhecem. Então, nós vamos buscar ressaltar alguns aspectos, lembrando de relacioná-los às questões espirituais, que são pertencentes a essa fronteira que nós todos estamos procurando estudar entre medicina de um modo geral e a espiritualidade, especialmente no âmbito da doutrina espírita. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar algo que é uma breve reflexão e que tem a ver com o nosso estudo pela manhã. Lembrando que somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo. Lembram dos bilhões da Via Láctea? Lembram de Andrômeda? Lembram de matéria escura, energia escura? Nossa Terra, um grão de areia numa praia agora. Damos agora os primeiros passos no plano físico do conhecimento e da busca por verdades definitivas. Seguindo adiante, nós nos lembramos que a medicina que nós contemplamos no nosso mundo é uma medicina que tem uma história. E nesses 5.000 anos de história, nós aprendemos algumas coisas, mas nos vemos muito atrasados do ponto de vista do que nós já podemos antever em relação ao futuro. Temos doenças físicas e mentais, e elas são milhares. Até há bem pouco tempo atrás, 15 anos, nós tínhamos uma criança autista para cada 15.000 nascidas vivas. Na estatística da semana anterior, nós temos uma criança com autismo para cada 59 crianças nascidas, sugerindo a importância desse momento, a importância desta patologia mental infantil e o quanto nós precisamos avançar para conhecermos melhor as causas de tudo isso. A ideia de doenças físicas e mentais, mas lembrando que esta medicina acadêmica, esta medicina tradicional, uma medicina que é tipicamente do Ocidente, ela na verdade contempla tão somente o corpo físico. E agora nós estamos nos adiantando no sentido de verificar as questões outras e que dizem respeito à alma imortal, que é o assunto que também nos interessa hoje. Lembrávamos de manhã a depressão. A importância dela foi trazida novamente na última palestra pela relação da depressão como fator de risco de doença cardiovascular, no sentido de agravar as questões ligadas especialmente à doença arterial coronariana. Mas a ideia de que mesmo sendo uma doença mental, o tratamento tem sido medicamentoso, ele é importante, mas nós nos lembramos que depressão é uma doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Outra ideia, doenças antigas e novas, medicina focalizando o corpo, mesmo nas doenças mentais, medicina alopática, homeopática, alternativas diversas, tradicional chinesa, ayurvédica e um conjunto de esforços da humanidade e dos profissionais de saúde no sentido de fazerem frente às inúmeras patologias que nós temos na história do planeta, na história da humanidade e até agora nos dias atuais. Nós poderíamos lembrar de muitas coisas. A ideia de uma medicina que temos hoje
a ideia de que o quanto ela precisa progredir em vários aspectos, o quanto nós alcançamos coisas extraordinárias com o avanço das pesquisas médicas até os dias atuais, mas temos um longo caminho pela frente. Lembramos do nosso mundo, que é um mundo hospital. E se isso aqui é um mundo hospital, um deles é um mundo de enfermos. E num sentido, vamos dizer, buscando uma generalização, nós todos somos enfermos, do ponto de vista do que examinávamos hoje cedo. E nós nos lembramos que existem doentes dos dois planos. Existem hospitais em todas as realidades do mundo espiritual. Lembram de Nosso Lar pela Manhã? O hospital onde André Luiz esteve? Existem inúmeros postos de assistência, postos de auxílio na fronteira entre os dois planos, recebendo os desencarnados, desencarnados e encarnados sendo cuidados por médicos do plano extrafísico e assim sucessivamente. Nós nos lembramos até da ideia de que existe o hospital para espíritas no Brasil, no plano espiritual. Espíritas que desencarnam e alguns vão em caráter de urgência, de imediato, para serem internados, tratados e beneficiados por uma equipe que tem a direção de Eurípides Barçanufo. Nós nos lembramos, por isso mesmo, que existem, então, hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? A Terra. E hospitais no plano físico e hospitais na vida do além-túmulo. A ideia de Nosso Lar e todas as colônias, a importância da mediunidade quando a gente pensa em termos de progresso da medicina. Uma medicina se espiritualizando, além dos conceitos, ela também vai adquirindo, como vimos exemplos de manhã, talvez vejamos outros agora, a ideia do que você pode fazer com uma equipe mediúnica séria, no sentido de voltar à reunião para atender os contextos espirituais dos doentes mais graves que nós temos, como alguns exemplos nós vimos pela manhã. A ideia, portanto, de uma medicina espírita, a ideia de que ela tem um binômio, a desobsessão e a fluidoterapia. Existem outros aspectos, como visualizações terapêuticas e outras, mas que são como que de caráter menos importante. A gente lembra qual é a medicina preventiva mais significativa que nós hoje podemos imaginar? A evangelização. Não é verdade? Que vai nos favorecer as transformações pessoais, as mudanças pessoais para uma situação diferente, melhor. E hoje nós vimos agora há pouco com o colega a importância da relação em termos de psico, neuro, imunoendocrinologia. E é algo todo interligado e que nos vincula às questões espirituais mais importantes. Daí o papel do Centro Espírita como a reprodução da Casa do Caminho, que nós estudamos no livro Paulo e Estevão, de há 2000 anos, o exemplo da primeira igreja do cristianismo primitivo, nos moldes do que a Casa Espírita pode oferecer. Tratamento e acolhimento, além de esclarecer. Vocês lembram de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? O que ele fazia? Era ele, como que o tribuno, o que falava sobre a Boa Nova para os doentes que eram trazidos das ruas, das casas, para viverem junto ao colégio apostólico, aos apóstolos em si. Se a gente vai pensar em termos de neurociências, hoje nós temos como que uma medicina à parte. Nós temos milhares de trabalhos publicados neste campo ao longo de cada ano. E cada um mais refinado, mais elegante, visitando diversas questões ligadas à saúde e doença na condição humana e algo para favorecer o avanço da medicina. Então, neurociências, de uma maneira geral, é o estudo científico do sistema nervoso. Sistema nervoso central e periférico, mas especialmente o central,
no âmbito do encéfalo, aquilo que nós chamamos, de um outro modo, de cérebro humano. É um ramo da biologia, neurobiologia, e ela tem diversos itens. Nós ligamos neurociências à educação, à química, à ciência da computação, à engenharia, antropologia, linguística, matemática, física, medicina e áreas afins, filosofia e psicologia. Milhares de artigos científicos a cada ano, estudo da consciência, do pensamento, dos sentimentos. Hoje você pesquisa, está aí, o efeito cerebral da doação, da caridade, de se doar alguma coisa sem esperar retribuição. E você compara isso no funcionamento cerebral com doações que visem algum benefício para quem doa. E os resultados são diferentes. Neurociência serve hoje para se estudar também essas coisas. Nós poderíamos estudar até à noite. Os temas ou subtemas são inúmeros. Exemplos, estudos da consciência, o que é o pensamento, meditação e prece, como agentes terapêuticos, moderníssimos, nós diríamos. Genes saltadores, projeto genoma humano. Hoje, o projeto é outro, é o projeto epigenoma humano. E hoje, pela manhã, nós nos lembrávamos de uma ideia super nova, epigenética quântica, que é um passo adiante da epigenética, que é, vamos dizer, algo da biologia ligado à genética e que nos explica algo que antes nós não entendíamos. Caridade e dopamina, neurônios espelho e autismo, e a lista vai. Do ponto de vista de neurociências, neuroimagem é um ponto fundamental. Nós podemos utilizar a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância e, mais especialmente, e praticamente o mais utilizado, a chamada ressonância nuclear magnética funcional, que é, aliás, fruto de uma fronteira que já existe há muito tempo no planeta Terra, que é entre a física moderna e a medicina. De tal maneira que nos tempos do raio-x, de Röntgen, nós chegamos a uma situação bastante diferente. Os processos são variados, abertos, fechados. Nós podemos ter imagens simples do cérebro, do ponto de vista anatômico, mas nós podemos ter aqueles aspectos que são ligados a colorações, que mapeiam as áreas cerebrais, onde certas questões serão como que ativadas. De tal maneira que nós podemos ir adiante quando aqui nós pensamos estudo de consciência, uma ideia para nós. Existe um modelo do pensamento, obrigado, pelo eletromagnetismo. E existe um outro, que é o modelo quântico. Podemos examinar fenômenos de quase morte, podemos examinar genes saltadores. Querem ver uma ideia? Quem é que diz que pensamento é radiação eletromagnética? Isso não veio pela ciência comum ou acadêmica. Isto é de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. E ele traz claramente, em várias obras da série dos 13 livros de André Luiz, que pensamento é eletromagnetismo. Mas ele dá uma pista quando ele diz: é um eletromagnetismo cuja velocidade é acima da luz. Isso é curioso. O eletromagnetismo clássico, no limite, a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo. Se ele comenta isso, ele dá a ideia de algo diferente, que ele não fala claramente, mas que hoje se entende como o pensamento, algo de caráter taquiônico. Lembram da ideia de taquicardia, taquipneia e outras coisas parecidas? A ideia de acima de uma velocidade limite. E a ideia, como nós vamos ver agora, sugere, por um experimento interessante, que pensamento é um fenômeno não local. Os fenômenos não locais são quânticos, estão acima da velocidade da luz. Hoje nós temos já uma ideia de 10.000 vezes a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade de certos fenômenos quânticos, incluindo o pensamento.
para a gente entender um determinado tipo de natureza daquilo que faz parte das nossas vidas. Então nós vemos a ideia de pensamentos como ondas eletromagnéticas, lembrando que a natureza, o universo, é como que estruturado utilizando-se 4 grandes forças, interações ou campos. Um deles é o eletromagnético, o outro é o gravitacional, a gravidade. O outro é a força nuclear forte, da física nuclear, das usinas nucleares, e a quarta, mais simples, é a força nuclear fraca. De tal maneira que tudo no universo está desenhado nestes moldes. De tal maneira que estas coisas também têm a ver com a nossa vida e a nossa realidade. Então, a ideia de um eletroencefalograma com ondas alfa, beta, teta, é um eletromagnetismo próprio dos neurônios cerebrais. E nós nos lembramos que na cardiologia, o eletrocardiograma é isto. É a medida do campo elétrico em torno do coração que se projeta espacialmente. Muito bem, isso aqui é um símbolo da mecânica quântica, e aqui nós temos o eletroencefalograma, e aí nós temos um pesquisador mexicano físico de 30 anos atrás que desapareceu. Ele fez o experimento, viveu mais um pouco e ninguém sabe para onde ele foi. Nem a esposa. O corpo nunca mais se viu, e aí surge a teoria dos agêneres. Lembram disso do livro A Gênese, de Allan Kardec? Não vamos ter tempo, então vamos deixar isso para 2029, porque eu acho que nós já chegamos a fazer planos para muitos anos. De tal maneira que Jacobo Grimberg Silberbaum, ele fez o seguinte: olhem a perspicácia ou a genialidade deste pesquisador. Ele pega 2 amigos, é um estudo muito elementar, mas ele fez assim, pediu aos 2 amigos que pensassem durante meia hora um no outro, lembrando, recordando questões da infância, da vida escolar, dos namoros e assim por diante. E eles fizeram isso. E aí ele coloca um dos amigos numa sala, num prédio. Coloca o outro amigo num outro prédio, por sua vez, numa outra sala. Coloca aparelhos de registros das ondas cerebrais, os chamados eletroencefalógrafos, nos 2. E aí ele usa, vocês lembram de algo, daquelas luzes que piscam intensamente, chamadas luzes estroboscópicas? Lembram disso? Tem pessoas que iam ou vão ainda a certos ambientes noturnos onde a luz estroboscópica é uma realidade. Lembram disso? Pois bem, ele usa de estimular a visão de um deles, registrando as ondas cerebrais, e ao fazer esse tipo de registro, nós chamamos isso de potenciais evocados. Quando ele faz isso, se espera uma resposta ou não do outro. Mas ele tinha a ideia de que podia ser eletromagnetismo clássico. O que ele faz? Ele blinda os 2 com aquilo que nós chamamos de gaiola de Faraday. Coloca os 2 sob gaiolas de Faraday, de tal maneira que se o pensamento é eletromagnetismo, não vai haver comunicabilidade entre os 2. Porque na gaiola nem entra nem sai. E ainda eram 2 dos 2 participantes da pesquisa. Pois bem, assim que ele consegue revelar por potenciais evocados os registros das ondas alteradas do eletroencefalograma do primeiro, instantaneamente o eletroencefalógrafo do outro registra padrões semelhantes, para não dizer iguais, sugerindo o quê? Que há uma comunicação, que existe sem fio condutor. Esse tipo de fenomenologia é chamada de fenômenos não locais, e isso é tipicamente quântico, sugerindo, abrindo uma espécie de uma janela de pesquisas nesta área, para que nós entendamos o que é o pensamento. Porque, por enquanto, são informações da espiritualidade, preciosas pela sua origem, mas nós temos que documentar.
Nós documentamos tudo, e enquanto não documentarmos, isso ainda não nos serve como deveria nos servir e deverá acontecer mais cedo ou mais tarde. Já existem grupos se formando no sentido de repetir a experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum. Muito bem, ele sumiu. Se vocês encontrarem ele por aí, me telefonem, eu vou deixar o meu celular, tem o WhatsApp, pode mandar mensagem a qualquer hora. Há pessoas que dizem, ele foi abduzido, não vamos entrar nesse departamento. E há quem pense que ele era um ser corporificado, ectoplasmático, fez o que tinha que fazer, deixou a semente e acenou e foi embora. Muito bem, são teorias conspiratórias, mas a ideia é de nós brincarmos um pouco com isso. Conhece o tio? Esse é um tio bacana. Lembra da esfera que nós vimos pela manhã? Arte, cultura e ciência acima do umbral superior? Lembra disso? Muito bem, ele vem dali. E a ideia qual é? Há uma pesquisa, e não vai ser muito próprio examinar isso agora, mas a ideia de 10.000 vezes era algo que encantava Einstein. Da ação à distância, como no caso dos dois amigos, em função de algo que não se podia medir a partir das questões do eletromagnetismo clássico. Muito bem, então isso saiu relativamente há pouco, em 2013, é um experimento relativamente simples, num lago da China, mas nós perderíamos uns 10 minutinhos e podemos deixar isso para o fim. A gente lembra que esse modelo quântico do pensamento permite algo lindo para nós entendermos da nossa realidade, do passado, do presente, especialmente do futuro. A ideia da comunicação quântica, a ideia da oração. Quando as pessoas realizam, isso até tem a ver com a cardiologia também, a prece intercessória para doentes que são doentes pós-infarto do miocárdio, ou são doentes em recuperação de pós-operatório de cirurgia cardíaca de grande porte, de revascularização do miocárdio, a ideia do que funciona e como estas coisas se dão na medida que a prece é pensamento, é sentimento, é a movimentação de energias mentais a favor de uma determinada situação ou de uma determinada pessoa ou um conjunto delas. Entrelaçamento quântico. Isso se estuda em física. E a ideia de que este entrelaçamento tem a ver com a oração coletiva, a prece intercessória e outras questões. A gente lembra a ideia de rebanho, a ligação do Cristo com todos os que integram a humanidade terrena que ele dirige. Vocês conhecem Natanael ben Elias? O paralítico de Cafarnaum? Lembra da história? Essa é uma história linda, que tem a ver com medicina e espiritismo. De tal maneira que numa determinada altura, a história toda não vou contar agora, mas Natanael consegue adentrar a casa de Pedro, que estava lotada de pacientes, de pessoas buscando o tratamento. Entrou inclusive por cima. E quando ele entra, colocado pelos amigos, ele se coloca tipicamente aos pés de Jesus. E Jesus pergunta: o que queres de mim, Natanael ben Elias? E Natanael fica muito surpreso, porque ninguém tinha dito o nome dele. E ele diz para Jesus: tu me conheces, Senhor? E Jesus responde: eu te conheço desde sempre, e eu conheço a ti como conheço a todas as minhas ovelhas. Tudo isso tem relação com essas questões que nós estamos vendo agora. Manuel Filomeno de Miranda tem uma expressão interessante, quando ele diz que há uma lei, de tal maneira que quando alguém evolui espiritualmente, se emancipa, ascende do ponto de vista da evolução espiritual, carrega consigo a humanidade inteira. Isso é entrelaçamento quântico. Só que o tio Filomeno não disse. E a outra ideia, ele diz: pela mesma lei,
quando alguém contraria as leis de Deus, age criminosamente, ele não retrograda, porque não há retrogradação na lei, mas ele se compromete mais. A sua densidade pelo espiritual aumenta e ele é trazido para baixo e traz todo mundo junto, porque a lei é igual, seja para cima, seja para baixo. Muito bem, existem coisas há algum tempo que nós não tínhamos. Uma das melhores revistas médicas deste planeta, Annals of Internal Medicine, a ideia de eficácia sobre cura à distância. E aqui nós podemos estudar, é uma espécie de uma revisão da literatura, trazendo diversos pesquisadores e suas pesquisas, no sentido de comprovar ou não esforços no sentido de tratar as pessoas à distância. Vocês lembram o caso de Sydney, Austrália, de hoje? O caso do Luca? Ele em Sydney e o grupo no Rio de Janeiro, procurando cuidar dele, como nós vimos. Não vamos ver isto, a ideia de Einstein, Podolsky e Rosen, as correlações da física com o cérebro, a mente, a emergência da física da consciência. E a literatura, com seus devidos autores, segue progredindo. Buscando evolução em dois mundos, domínios da mediunidade, ação e reação, nós temos muitas questões. Olha vocês aí amanhã. Não adianta dizer, eu não gosto de física. Não adianta. A ideia qual era? A gente vai curtir as histórias infantis, não tem a Peppa. A gente vai ver livros que nos serão oferecidos pelos nossos pais na literatura infantil e já desde criança nós estaremos estudando mecânica quântica, teoria da relatividade e uma série de outras questões relacionadas a isso. Essa é uma revista científica, mas mais para os leigos, e ela traz um estudo, neurociência da identidade. Olha o desafio para a medicina. 2 gêmeos idênticos, ou gêmeas, gêmeos univitelínicos, eles têm exatamente a mesma condição, que é a condição genética, mesmo código, mesma biologia, e por isso as grandes semelhanças. Mas eles são completamente diferentes. E quem não é espírita, quem não entende que são 2 almas diferentes, que justificam as variações, pesquisa desse modo para tentar entender o porquê das diferenças. E aí os genes saltadores poderiam explicar por que os gêmeos, mesmo idênticos, são diferentes entre si. Seria muito mais fácil ler a doutrina espírita, os livros da codificação, a resposta seria muito mais simples. Mas a ideia de que há toda uma pesquisa, linda por sinal, tentando justificar os genes saltadores para ser como que a explicação das chamadas diferenças entre eles. A melhor das revistas médicas da Terra, o New England Journal of Medicine, há uma pesquisa linda, já de 8 anos atrás. Vejam a ideia dos colegas de diversos hospitais tentando entender uma coisa. Vocês já ouviram falar de doentes que sofrem de uma doença neurológica grave, muitas vezes com implicações neurocirúrgicas e com retiradas de partes do encéfalo? Essas pessoas, uma parte delas, vão viver vida vegetativa. E a família deseja manter essas pessoas em hospitais e clínicas, aos cuidados dos colegas, aos cuidados mais ainda de enfermagem, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida dentro das suas limitações. O que esses pesquisadores foram fazer? Fizeram o seguinte: eles tinham vários doentes à disposição da pesquisa, naquele tal hospital, usavam de um microfone, o alto-falante perto do ouvido dos doentes que já não interagiam com a enfermagem, com a família, com os médicos há muitos anos, por causa das graves lesões cerebrais. E aí, eles, conhecendo o prontuário de cada paciente, com as identificações, as informações variadas de cada um deles, eles sabem nome de pai, de irmã, de mãe e assim por diante. E aí perguntas simples, do tipo:
o nome do seu pai é João, e eles usando pacientes controles sem nenhuma lesão cerebral, entenderam que quando a resposta mental é sim, é uma área que acende de uma determinada cor. Se a resposta for não, é outra área de outra cor. E usando esses controles, eles fizeram o mesmo para os doentes neurológicos graves. Olha o resultado. Esse é um tipo de paciente com uma deficiência grave. Esse artigo mereceu depois uma apresentação muito bonita da BBC, aqui ele entrando na ressonância. Vejam só, isso aqui é da própria pesquisa, 2010. Aqui pacientes de controle, saudáveis. Se a resposta é sim, é essa cor nessa área cortical. Se a resposta é não, é outra cor em outra área. Vejam o exemplo do paciente número 4. Olha o jeitinho da cabeça. Cadê o lobo frontal? Não tem mais. Isso é grave. Daí a perda do lobo frontal, vida vegetativa. Pois bem, é feita uma pergunta. O sim volta a acontecer. Ou seja, mesmo não havendo funcionamento do sistema nervoso central, alguém responde. E você mapeia o cérebro e encontra se é sim ou se é não. As perguntas são elementares. As respostas também. Mas quem é que está respondendo? Os colegas estão tentando uma explicação para isso até hoje. Como tentam uma explicação para a fenomenologia de quase mortos, que talvez detenham de ver alguma coisa. E aqui a ideia do não. O sim, o não. O sim, o não. O padrão se repete, independentemente. Lembra que hoje nós falamos em ventrículos laterais, no caso da Austrália? Aqui ele tem, repare o tamanho do ventrículo lateral e do corpo caloso. Olha o afilamento do corpo caloso e o tamanho dos ventrículos laterais, por causa de uma hidrocefalia, de um quadro grave, que resultou numa espécie de morte cerebral e com vida vegetativa. Querem ver? O nome do seu pai é Alexandre? É Alexandre. A equipe já sabia e ele responde que é. Sem dizer nada. Apenas como que acendendo uma determinada área cerebral. O nome do seu pai é Thomas? Pelo visto não é. Olha o tamanho dos ventrículos laterais. É algo muito diferente do normal. De tal maneira que ele responde que não. Ou que sim. Você tem irmãos? Sim. Você tem irmãs? Não. Isso é uma chamada coisa nova. Comunicação com pacientes em coma. Isso reforça a ideia da presença da alma e do perispírito. E da possibilidade, mais adiante, de você interagir, mesmo com pacientes em coma. O que também reforça uma outra questão. Mas os doentes estão vivos. Para além de uma vida biológica sustentada pelas equipes de enfermagem e da medicina, existe vida no sentido intelectualmente falando. De tal maneira que há perguntas que são respondidas. Isto é um avanço. Inclusive no sentido contrário à eutanásia, que seria, chamado como fosse, distanásia, eutanásia, etc., a ideia de você interromper aquilo que nós consideramos vida humana. Não vamos ver isso agora, vamos caminhar um pouquinho. Esse é o artigo mais importante, ele já é antigo, de 2001, antigo, 17 anos, e a ideia de experiências de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas, um estudo prospectivo na Holanda, de tal maneira que o Pim van Lommel é hoje uma autoridade nessas questões, é convidado para reuniões de associações médico-espíritas, especialmente fora do Brasil. Mas no Medinesp ele já foi convidado também. Muito bem. Hoje foi comentado pelo Dr. Carlos, quando ele tratava do assunto autismo. Então nós vamos passar mais rapidamente. Este é o artigo original da equipe de Parma, na Itália, falando a respeito, vamos dizer, do sistema dos neurônios de espelho. De tal maneira que há toda uma... Esse é que é o problema. Não é verdade? E ele é muito meu amigo.
que ele colocou aqui um papelzinho muito sério, veja só. Lembra dele? Lembro dele. Você recebeu também, foi? Já favorável. Eu também, eu já estou trêmulo aqui, porque são 194 slides. Claro que eu estou brincando, mas são 109. Eu estou, sei lá, no 20º. Então deixa eu fazer uma espécie de uma seleção. Muito bem, então hoje, às vezes a espiritualidade, quando ela respeita muito o horário, ela mexe aqui, ou mexe no computador, e aí ela adianta os slides, tipo assim, olha, ligeirinho, porque teu tempo já acabou. Então a ideia qual é? Existe um conjunto de células, já nos animais, nos mamíferos, e também, claro, nos humanos, e que tem a ver com o aprendizado a partir de observação de questões que você aprende com os outros. Olha o exemplo. Na verdade, se você recebe uma banana, você ativa uma zona cortical específica. Se alguém te oferece a banana, ele vê a banana, você vai ter a atuação da mesma área, a estimulação da mesma área cortical. Isso é uma coisa relativamente nova em neurofisiologia, então tem todo um estudo a respeito em revistas sérias, indexadas de medicina, de tal maneira que nós íamos nos prolongar um pouquinho. Mas neurônios espelho tem a ver com imitação, aprendizado e empatia, que são aspectos que os nossos pacientes com autismo têm limitações. De tal maneira que quando nós olhamos para cá, esse é um dos pesquisadores, há 40 anos atrás, quando ele coloca a língua para fora, isso é um bebê de 2 e 3 semanas, ele coloca para fora, olha o que o menino faz, ou menina, e ele abre a boca, ele faz igual. Ele faz beiço, como se diz, ou como se fosse beijar alguém, e olha o que ele faz. É que vocês não pesquisaram isso antes, mas ele teve a possibilidade de fazê-lo. Olha aqui, é ele de novo. Olha aqui. Isso tem a ver com uma das questões. Aí vale a pena lembrar, o nosso estudo de manhã foi sobre perispírito. E nós sabemos que tudo que acontece a nível biológico, físico, tem a sua contrapartida antes a nível perispiritual. Verdade? No caso das crianças com autismo, até bem pouco tempo atrás, 10, 12 anos, nós não tínhamos quase nada em termos de pesquisas médicas sérias. Essa talvez tenha sido uma das questões. A falta ou a diminuição de neurônios espelhos. Porque quando você colocava as crianças com autismo em equipamentos de ressonância nuclear magnética ou magnética funcional, você não encontrava nenhuma alteração, até que nós fomos vendo o que cabia pesquisar. Então ficava uma ideia de uma doença intrinsecamente espiritual. Não deixou de sê-lo, mas hoje nós temos uma profusão de artigos mostrando pesquisas pesquisas com ressonância, demonstrando diversas questões. Então existe um sistema de mini-colunas. As mini-colunas cerebrais nós temos um padrão, que é o padrão adulto, isso falta nas crianças com autismo. O corpo caloso não tem interatividade. Isso tudo já existe a nível biológico. Gerado por quem? Pelas questões espirituais. De tal maneira que, mesmo que a gente demore a perceber todas as questões que tiveram origem a nível espiritual e desencadeavam e desencadeiam questões a nível biológico, vamos dizer assim, as pesquisas de diagnóstico em medicina acabam alcançando e verificando as devidas alterações. E qual é a importância de se pesquisar isso tudo? Neurônios espelho, por exemplo. Se nós repusermos os neurônios espelho, ou tratarmos de uma maneira que venha a se descobrir as mini-colunas, ou trabalhemos a conectividade de corpo caloso,
ou utilizemos drogas anti-inflamatórias, porque o cérebro das crianças autistas, como das pessoas deprimidas, também é um cérebro inflamado. Em que isso tudo vai resultar? Melhora clínica? Cura? Que nível de cura? E assim por diante. Então nós temos aí avenidas de pesquisa que estão sendo percorridas, novas, estão sendo abertas. Reparem que não precisa ser criança. Ou seja, é também uma criança, mas é uma criança de um símio. Viram a ideia? Repara como ele olha para cá e aí ele repete. Neurônios espelho. E ele vai fazendo isso, abrindo a boca, ele abre, mostrando a língua, ele olha primeiro e depois põe a língua para fora. Isso aí é algo que a gente não precisa se distender, até porque o Dr. Carlos já o fez em diversos aspectos. E a ideia de uma lista de aspectos, e não é uma lista completa, são aspectos importantes. Nós temos nas crianças autistas um dos maiores desafios da medicina da atualidade, da psiquiatria infantil em particular. Reparem, é algo que eu tinha dito para vocês. Nas décadas anteriores, o número de artigos de pesquisa sobre autismo era algo perto da linha de base. Olha o que acontece em número de artigos ou pesquisas a partir do ano 2000. É um crescimento exponencial. Há algum tempo atrás, eu falei para vocês, semana anterior, 1 para 59, porque isso é de 2014. Em 2014, era 1 para 68. Para que a gente tenha uma ideia da gravidade e algo que será um desafio por muito tempo para a medicina contemporânea. O novo mundo do autismo, esse é um tema recorrente, é um tema que tem a ver com programas, reportagens e assim por diante. Vejam isso. Esse é Guilherme, ele tem 6 anos. Ele é de Salvador, Bahia, e como nós viajamos, falamos muito a respeito, há um retorno natural de solicitações de ajuda. Lembram da revista médica de cura à distância? Isso é tipicamente factível a partir das atividades dos centros espíritas. Porque no campo do espírito, a distância física é muito pouco, talvez quase nada, em comparação com outras questões. Por isso nós podemos atender casos que sejam de quaisquer origens, e esse é de Salvador, Bahia. Ela liga, fala do filho, Guilherme, um diagnóstico já de 2 anos e meio, 3 anos, de autismo. E aí, como nós recebemos muitos pedidos, eu peço que a pessoa grave o vídeo, como eu comentei de manhã, para que eu tenha uma ideia da situação e possa colocar um caso mais grave na frente de outro que pode esperar um pouco mais. Esse caso chegou no primeiro vídeo, que é este. Na verdade, ela mandou no mesmo dia já um outro. Isso não é nada além de algo que brota espontaneamente num determinado momento do dia e repetidas vezes ao longo de um determinado intervalo de tempo. Pois bem, nós abrimos com uma equipe de médiums médicas, na maioria, porque por questões da história desse trabalho, nós temos muitos médicos conosco e alguns são médiums. Pois bem, cenário de novo de guerra, em que ele era um comando e ele promoveu, vamos dizer assim, prejuízos a muita gente, cumprindo ordens também, mas agindo com um grau de violência desmedida. E os médiums veem, e nós vemos também, cenário de destruição. 2 exércitos com uniformes diferentes, um contra o outro, e espíritos desencarnados. Eu não me refiro
a visão de algo que aconteceu na história e pertence à história. Eu me refiro a algo que continua vivo no mundo espiritual, sofrimento sem conta, espíritos andrajosos com uniformes rotos se arrastando pelo chão, sem partes dos seus perispíritos, que já desencarnados, já não tem corpo físico. Na medida que agride o corpo físico, agride o perispírito junto. Vimos de manhã isso, de tal maneira que é preciso, porque você pode notar os vínculos fluídicos das vítimas com ele e com os outros que fizeram algo parecido como ele fez. Só que ele tinha espíritos praticamente pendurados nele, fluidicamente, na economia espiritual dele. E aí existem recursos, vamos dizer assim, algo especiais para se cuidar destes coletivos, como vimos pela manhã. E aí o que acontece? Nós só encerramos o atendimento quando todos eles são devidamente cuidados, resgatados, a sua condição espiritual, perispiritual, completamente modificada na direção da normalidade, alimentados, vestidos, dessedentados. E aí tudo muda. Muda o mental a partir da mudança física deles. Vocês entendem isso? Pois bem, a coisa foi feita direitinho, esse doente foi melhorando progressivamente. Fizemos ainda um segundo atendimento. A ideia é que vocês já tenham permanecer nisto. Depois do segundo atendimento, numa quinta-feira à tarde, eu estou dirigindo de Copacabana para a Barra da Tijuca para voltar para casa, num trânsito sem fim, e eu recebo um telefonema, era a mãe. Dá um tchau para a mamãe. Ela filmou e já mandou surpresa, pelo que tinha acontecido dá um tchau. de manhã para de tarde. Vocês tinham visto ele sorrir? Agora vemos. Vale uma observação, não vamos entrar nisso, mas a ideia dos eletrônicos para as crianças de um modo geral, especialmente para as crianças autistas, é algo que vem sendo muito pesquisado e é muito deletério e gera uma verdadeira adição. É uma preocupação mundial de pediatras, de clínicos, de psicólogos, de psicoterapeutas e assim por diante. Muito bem, esse foi o que nós mostramos agora. Sérgio, tudo bom? Na mesma Estou noite, de gravando quinta. para desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá. Aê. Ele demorou a dar um tchau porque tinha um iPad na mão. Olha lá. Tchau, bem. Outras questões que nós íamos ver tinham a ver, por exemplo, com a genética, com a epigenética, a ideia de coisas de valor recentes, 2017, correção de gene patológico mutante em embriões humanos para se evitar determinadas patologias. Isso aqui saiu fora de hora, o arquivo mudou. Posso mostrar? O último caso nós encerramos. Pode ser? Ele me olhou de um jeito tipo assim, melhor não. Não foi isso que eu entendi? É que eu tenho também um avião daqui a pouco. A gente tem que ir a BH para pegar o avião para o Rio de Janeiro. Enfim, mostro rapidinho. É um vídeo só. Estávamos fazendo uma palestra no Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, no Rio. Veio uma pessoa dizer, olha, uma amiga minha tem um filho com um problema muito sério e diante do que eu escutei aqui, será que você podia fazer contato com ela? Aí eu entreguei o cartão e recebi um e-mail, depois nos falamos ao telefone. Ela manda a fotografia, quando você olha a fotografia, você não tem nada que te chame muito a atenção. Não é? Numa inspeção, não é? Simples, não te parece nada demais. Rio de Janeiro, 4 aninhos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços, no sentido da própria agitação psicomotora. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação do casal, e nunca tinha visto isso.
ideias suicidas do pai e da mãe, em decorrência das dificuldades da criança. Pois bem, ataques de raiva, ausência de sono. E aí ela mandou o vídeo. Eduardo. Que? Tem que ficar calmo. Dias e noites. Dias e noites. Entenderam o porquê de ideias suicidas de ambos? Vocês imaginam isso? Houve quem pensasse que isso seria autismo, mas não é. É uma síndrome grave, pediátrica, genética, chamada síndrome de Smith-Magenis. É a deleção, a perda de um bracinho de um cromossomo, que é o cromossomo 17. No e-mail, as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. E aí ela diz, hoje ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar as explosões, mas temo pelo futuro. Imaginem ele com 14, 18. Ele não gosta, apenas deixei que veio no e-mail, ele não gosta quando ora em voz alta perto dele, mas quando é a oração de São Francisco ele fica sentido, mas não com ódio, porque nas outras ele fica agitado igual. Muito bem, é uma síndrome rara, nós fomos pesquisar e encontramos isso. É uma retirada de uma parte do braço do 17, que leva a alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, é bem o quadro dele, distúrbios de comportamento e alterações do ciclo circadiano, sono vigília. Por quê? Porque ele não fabrica melatonina. Ele usa hoje, desde então, melatonina oral como medicamento, mas ele não tem condições de formar a melatonina que todos formam, de tal maneira que ele não dorme. Então, por isso eu dizia antes, dia e noite. E aí os pais, um dos dois, fazem plantões, fazendo rodízio para cuidar e supervisionar e monitorar as atitudes da criança. Isso é uma doença rara. Uma para cada 25 mil crianças nascidas, como supostamente eram os doentes de autismo a se pensava no passado. E pode ser até que fosse assim, e que as coisas mudaram por razões espirituais, que um dia, 2029, nós, quem sabe, possamos examinar, aprofundando certas questões aí, brincando um pouquinho. Diagnóstico difícil. Na desobsessão. Recente chefe, encarnação anterior dele, da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável no mundo espiritual, outras com ódio e desejo de vingança. E isso demandou tempo, condições e energia da equipe para poder resgatar. E de novo a gente diz, nós só paramos quando as médiuns com vidência já não enxergam ninguém necessitando de amparo, de acolhimento, de assistência e de resgate. De tal maneira que nós utilizamos, e aí entrou a física para nos ajudar nisso, campos magnéticos preenchidos de amor e luz, campos magnéticos, lembram pela manhã? Ideoplásticos de novo. Resgate de todos, melhora das condições físicas e psíquicas, encaminhamento para o hospital lá de cima, desligamento do corpo fluídico da criança. O doente melhorou gradativamente, hoje, já um tempinho depois, ele é um bipolar leve. Mas não foi uma boa troca?
Meus amigos, o relógio às vezes é implacável. Em vista disso, nós vamos, já com certo atraso, para o qual eu peço perdão, encerrando a nossa singela apresentação e agradecendo mais uma vez a vocês a atenção, a paciência, o carinho, e que nós possamos nos ver em breve, seja aqui, seja eu recebendo vocês no Rio de Janeiro.